Olá pessoal, tudo bem? Sempre alerta, entrando ao vivo para mais esta live, a terceira live. Já tem pessoal acenando aí. Hoje vai ser uma conversa muito boa, igual a conversa das duas lives anteriores, que foi muito legal, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos fazer contato com o chefe Marcelo e a chefe Neia, né? Vamos lá. Preciso também fazer uma errata aqui, uma consideração. A consideração é... Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Preciso fazer uma consideração que na última live que a gente teve com a chefe Neuza, eu me embananei no final e acabei não gravando, né? Mas tem umas coisas interessantes para a gente fazer depois. Olha lá, tá todo mundo aí, ó. Já tá os quatro. Os quatro me ouvem muito bem? Sim. Ah, eu ouço todo mundo também. Nossa, foi bem, sim, todo mundo junto. Legal. Essa é a live número 3 do Grupo Escoteiro Irapuru. Tenho certeza que essa eu vou conseguir gravar. A última eu estava comentando que eu não consegui gravar por um erro técnico que eu fiz aqui, mas que a gente vai fazer alguns vídeos futuramente que a gente pode retornar com a chefe Neuza. E hoje temos um tema bem interessante, que é um tema que envolve muitas gerações. Todas as gerações que se ouve dos escoteiros, pelo menos no Irapuru, a gente conversando com os mais antigos, todos eles, sem exceção, fala da família, que é a família inserida no grupo, né? Que é o que a gente está vendo aí. Em 7 anos, eu pude observar que muitas famílias participaram, outras um pouco, outras por décadas, e a gente vê que o trabalho fica muito mais especial, muito mais recheado, muito mais legal com a família inserida. É uma pena que não são todas que podem, por fatores de trabalho, por diversos fatores. Bom, antes de começar, dá umas palavrinhas cada um aí. Fala quem que é quem aí para nós, por favor. Sou Lorenzo, atualmente passei há pouco tempo para o escoteiro. Entrei com 6 anos e pouco, em 2015. Já tenho cruzeiro, tenho a insígnia, tenho 6 especialidades. É isso. Muito bom. Bom, eu sou a Júlia, estou no movimento escoteiro há aproximadamente 7 anos. Eu entrei em setembro de 2013 e atualmente estou no ramo escoteiro como monitora da Patrulha Falcão. Sou o chefe Marcelo, entrei no movimento, né, em setembro. Entrei não, né? Comecei a levar a Júlia, né, quando ela completou 6 anos e meio, em setembro de 2013. E eu sempre estava ali acompanhando, né? E daí depois me convidaram para ser chefe. Legal. Estou até hoje. Chefe Neia, né? Também entrei, não quando a Júlia entrou, mas quando o Lourenço entrou. E atualmente eu estou como aquelá, né? Da Alcateia Chiu. E estamos aí para fazer esse trabalho maravilhoso, né? Com amor, com dedicação, com carinho, que é assim que todos os lobinhos merecem, né? E o escotismo também. É legal porque, assim, quando fala da história do Marcelo e da chefe Neia, eu posso falar com propriedade porque eu vi desde o começo a entrada do Marcelo. Eu até brinco com ele que eu tenho uma foto da Júlia fazendo, acho que alguma apresentação no antigo pavilhão nosso lá do Irapuru, que foi incendiado e tal. Mas às vezes eu pego umas fotos para olhar, eu vejo ela apresentando uma especialidade e o Marcelo lá no fundo, lá,
quietão lá, olhando e tal. Eu acho que a maioria dos chefes, né, que a gente vê que entrou e ficou muito tempo, foi devido a essa participação. É, a participação dos pais junto com os filhos. Porque a gente fala para todo mundo que está entrando no movimento escoteiro e para os pais novos, pelo menos eu falei muito disso, é assim, a participação dos pais junto com os filhos aumenta muito o desenvolvimento deles. É uma coisa assim impressionante. Uma das coisas que fez eu estar no grupo do escoteiro foi devido ao crescimento da minha filha. Ela estava lá, de repente ela começou a fazer algumas coisas que você fala, caramba, tem alguma coisa especial aí dentro do grupo. E a gente percebe que a gente quer saber, quer ver como é que faz isso. E aí a gente descobre que é o método escoteiro, tem tudo dessa mágica, tudo essas coisas, né? Chefe Marcelo, ele começou a participar, acho que você pode falar muito bem essa história, chefe, que começou ali como assistente, num ramo, lógico, acompanhando a filha, tudo, mas num ramo que a gente vê, por grupos que a gente vê por aí, que é meio dominado pelas mulheres, né? Sim. E que as mulheres, elas têm um amor especial, não só o ramo lobinho, é lógico que cada grupo tem, é lógico que eu estou falando assim, não estou generalizando. Tanto que os sênior, que são adultos também, no nosso grupo, as mulheres praticamente dominaram por, sei lá, uma década aí o ramo sênior. Mas o chefe Marcelo estava no fogo lá. O chefe Marcelo estava lá no meio de um monte de chefes mulheres e, de repente, ia para o distrito participar de alguma coisa e lá encontrava com mais mulheres ainda. Eu falava, cara, ele vai ficar pneu nisso daí. Mas não. Ele ficou um tempo como assistente e, de repente, ele virou aquelá do ramo lobinho, isso antes da chefe Neia entrar. Chefe, dá uma pincelada aí essa história, como que foi entrar no lobinho e de repente você tá lá, você é o aquelado, o dono do pedaço ali. Como foi isso daí? É que foi lá em 2013, né? Começando somente, eu levava a Júlia, né? Até levei ela e um sobrinho meu, o Tiago, né? E só ficava ali acompanhando de longe, vendo, né? Que desde pequeno, assim, até sempre pensava em movimento escoteiro, que eu participei de uma atividade, né? E gostei. E daí foi que eu a levei. E depois de um tempo, veio na época era a chefe Dene, a chefe Cris, que era aquele lá, a Dene assistente e a chefe Marisa. E daí, como eu estava sempre ali, a chefe Dene, a chefe Cris, na realidade, veio me falar, ó, estamos precisando de um chefe homem no ramo. Mas por causa de acompanhar os meninos, tudo, você quer estar participando? E um pouco antes disso, até meu sobrinho, ele parou de ir no movimento, o Tiago, né? E daí a Júlia estava meio assim, pai, eu vou continuar se você entrar como chefe porque fizeram um convite para você. Eu, no fundo, estava querendo um pouco, né? Então já foi o estopim para entrar, né? Daí eu fiquei participando, daí me convidaram. Na realidade, já fui para o preliminar, que você falou, ó, vai ter um preliminar, você quer conhecer melhor? Eu não me esqueço, no preliminar estava o chefe Paulo lá, ministrando também, foi na chácara do chefe Zal, aqui em Santa Bárbara. E aí o chefe Paulo fez uma pergunta, por que você está entrando no movimento? Né? Falou, ó, para acompanhar minha filha, contei a história para ele, né? Eu falei, eu vejo que é uma coisa boa, né? Que tem vários princípios que eu tenho, que eu quero ensinar meus filhos. Então é esse o intuito de estar participando. Ele falou, você está no caminho certo, né? Até quando a Júlia estava meio desistindo, a Neia me falou, viu? Você quer realizar seu sonho na sua filha? Eu falei, não, quero que ela faça um caminho bom. E daí, com o tempo, foi. Daí, no fim, saiu a chefe Cris, saiu a chefe Dene, né? Daí entrou a Neia também como assistente, quando entrou o Lorenzo. E daí a chefe Marisa também deixou, e eu fiquei como aquelá. Convidou eu para ser aquelá, você também estava lá, e
falou, ó, Marcelo, agora você assume. E aí depois foi que eu fiquei esse tempo, né, como aquelá, e até eu participei também acho que foi 2016, 2017, que eu acumulei também como diretor financeiro. Sim, me lembro. Eu estava gostando, até foi na sua segunda gestão, né? Sim. E daí, o ano passado, como tem todo ciclo, né? A gente vê assim, vai preparando o pessoal, né? Que é o método escoteiro, né? Da gente tá participando, tá passando para os demais, né? Daí foi que eu passei a bola, né? Fiquei como chefe assistente, passei aquela, né? E daí agora esse ano eu voltei também como ajudando como pai e diretor financeiro, né? Ó, o mais importante que você falou aí, uma coisa que é muito interessante dentro do método escoteiro. Sempre quando você está numa posição, você sempre está ensinando uma outra pessoa para estar, né? Nunca ser o dono do cargo, né? E isso daí eu acho que foi feito muito bem. Eu acho que... quantos anos você ficou daquele lá, você lembra? Se eu não estou enganado, foi de. Deixa eu ver, a Denise. Mais ou menos. É de mais ou menos 3, 4 anos. 4 anos. É mais E ou menos 2000. eu me lembro que quando você estava, a chefineia, ela é professora, então ela tinha toda uma bagagem sobre, né, sobre jovens e tudo mais, né? E ela, como era e sempre foi, sempre ocupada com o trabalho, que a gente sabe que professor não é rosa, né? É muito trabalho, né? Mas ela ajudava o chefe Marcelo em muita coisa. E aí a gente percebeu o potencial que ela tinha. E eu me lembro que ela falava assim, eu ajudo, mas eu não vou pôr o uniforme, hein? Mas é engraçado, porque você estava ali disponível, que a intenção sua não era simplesmente estar com lenço, escoteiro, alguma coisa do tipo, mas era estar ali para ajudar, para servir, né? Então, Sim. aí eu e o Marcelo falava assim, poxa, Marcelo, tem que fazer ela fazer o preliminar, meu amigo. Ah, já falei, mas eu não sei como que faz, tal, tudo. E aí, chefe Neia, conta para nós como que foi você fazer o curso e como que você entrou nisso. Eu acho que você bem colocou, chefe, a questão da resistência, porque eu vim de um movimento, né, dentro da Igreja Católica, do movimento jovem, então eu já tinha toda essa questão de lidar com o jovem. E depois a minha opção profissional, né, que foi ser professora e professora de crianças pequenas, né, na média de idade de 7, 8 anos, que é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, né? E eu via que, por isso que eu sempre falava, vestir uniforme não, eu ajudo, né? Eu fazia, era mão na roda, mas o pôr o uniforme me deixava aquela coisa de que, assim, aquela responsabilidade de que eu iria me doar de corpo e alma, porque eu não consigo estar em algum ambiente e ficar assistindo, né? Eu quero botar a mão na massa, eu quero, se tem que correr, se vai ter que fazer alguma coisa, eu sou esse tipo de pessoa, eu não consigo ficar só observando. Por isso que o uniforme naquele período, naquela época, me dizia assim, poxa, você vai ter que se doar pra caramba, né? E só que isso com o tempo foi natural, né? Eu participava eu era daquelas mães como eu vejo hoje no ramo lobinho, no ramo escoteiro, as mães que vão aos sábados, aquelas que ficam olhando, pergunta se tem alguma coisa para fazer, se quer que prepare o lanche, né? Graças a Deus nós temos hoje um número de mães suficiente para essa atividade, para a gente poder desenvolver a atividade com as crianças e elas nos darem essa retaguarda. E eu era esse tipo de mãe, né? Que só ficava ali olhando. Mas o bichinho é mais profundo, eu não aguentava. Eu vi uma atividade, poxa, mas eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Foi onde eu fui entrando, e aí, né, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira natural, né?
E realmente, depois que você abraça essa causa, que no meu modo de vida, eu acho que da nossa família, isso se torna a nossa razão de vida, né? Esse é o nosso objetivo, é a maneira que a gente vive, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente se enterre no bom sentido, né? Entre de cabeça, de corpo e de alma dentro daquilo que a gente acredita. E quando eu fui no preliminar, eu já tinha um bom tempo de caminhada ali no grupo, foi aonde, eu lembro até hoje, nós somos em 4 chefes, né? Eu, Fabíola, chefe Cristo, chefe Adriana, todos do ramo Lobinho. E nós fomos para o preliminar. E foi tão assim interessante que a gente voltou. Quando nós voltamos do curso, você tinha que pedir licença para falar dentro do carro. A gente foi de carro, nós 4, né? E assim, todo mundo queria falar ao mesmo tempo, porque aquilo deu uma injeção de ânimo tão grande, uma vontade de fazer, de querer mais o tempo todo, que assim, a gente voltou com a corda toda. Foi aonde a gente entrou, né? Nós entramos aí de corpo e alma, e grande parte dessa chefia permanece até hoje, né? Se não diretamente, né, indiretamente, muitos chefes ainda estão, né, partilhando esse sonho com a gente. E aí ficamos até hoje. Eu estou vendo aqui que muita gente está mandando os recados e tudo mais. Até o chefe Paulo falou, esse lenço é do mar. Chefe, acho que a iluminação não está dando certo, mas esse aqui é o lenço de Guil. O primeiro live, eu fui com o lenço normal, que é o tradicional nosso. Aí depois, eu fui com o dos 50 anos, o último. Aí eu vou colocar esse, que é o de Guil. E o último live vai ter um outro lenço também, que é um lenço especial aí que tem aí. Então, são os lenços que a gente pode usar. Não é o do mar esse aqui, não. É porque acho que lá tá parecendo branco, mas ele é beijinho, tá? E também quem quiser saber, quem está assistindo e de repente não é do movimento escoteiro, qualquer informação que tiver a respeito de lenço, de uniforme, alguma coisa desse tipo, que chama muito a atenção, no site do Escoteiros SP, eu gosto dos escoteiros aqui de São Paulo, que é um site interessante, escoteirosSP.org.br, aí tem todo lá tem tudo um básico para a gente ensinar. E seguindo a nossa conversa, é aí que eu quero entrar, que o chefe Marcelo falou quando ele entrou, quando ela entrou. Aí, de repente, a família inteira está dentro. E eu tenho duas características que, nesse tempo, eu fiquei 2 mandatos lá, então a gente fica 1 ano, a gente tem que observar os chefes e a gente acaba vendo as características. E uma coisa que o chefe Marcelo ele é o cara organizado. Ele é o cara organizado. Eu enxergo nele a organização, a padronização e tudo mais. Isso eu acho que é importantíssimo para o movimento escoteiro. Ainda mais nos dias de hoje, que está tendo uma transformação gigante, né? Que todas as coisas tradicionais parece que estão um pouco sumindo e tudo mais. A organização, eu acho que é primordial. Acho que as pessoas olham o movimento escoteiro, os escoteiros passando na rua, aquela coisa toda organizada, aquela coisa padronizada, uniformizada e tudo mais. Eu enxergo isso nele. A chefe Ney, a Neia, eu enxergo uma coisa que ela falou muito durante os anos, e é uma coisa que acontece dentro da Alcateia, que eu até marquei para não esquecer, que é o acolhimento. Eu acho que você é uma pessoa acolhedora. É por isso que tem os pais que ficam sempre ao redor ali, conversando, tal, tudo, porque eles se sentem acolhidos. Eu acho que a maioria dos chefes que estão aí também, de alguma forma, eles também sentiram essa coisa do acolhimento, né? Então, você une a organização e o acolhimento, eu acho que tem tudo a ver. Por isso que eu vejo muito o casal, a família de vocês, não só vocês, mas no nosso grupo já passou várias pessoas que todas as famílias, que a família inteira estava junto, mas essa junção, ela é muito importante, né? Essa sintonia.
Acontece muito também de um chefe estar numa sessão e o chefe está em outro e tudo mais, mas está no mesmo grupo, né? Então, é legal. Cansa a família inteira pertencer ao movimento escoteiro? Cansa ficar essas 2 horas que o pessoal sempre fala que a gente só faz as 2 horas de sábado? Posso falar? Eu sou a que gosta de falar também. Sou mais quieto. Eu acho que assim, às vezes a gente fala as 2 horas, né? Na verdade, é a vida toda. É um momento de doação e a gente acaba se doando a semana toda. E pra gente, quando a gente tem a família toda envolvida com o movimento, nós temos os prós e os contras, mas os contras não são tão contras, né? Você tem a vantagem, por exemplo, de no sábado, né? No sábado, quando a gente fala, opa, tá na hora. Então, cada um já pega o seu uniforme, já sabe o que tem que levar, né? Se cada uma das crianças é responsável por algo, eles já vão, né? Pegando, arrumando tudo que é necessário. E tem a questão hoje, atualmente, né? Até um tempo atrás, nós não tínhamos esse contra. Por quê? Nós dois estávamos, né, no ramo lobinho e as 2 crianças também, né? Hoje já não. Hoje eles já cresceram, estão alçando voos mais altos, né? Buscando novas aventuras, estão no ramo escoteiro. E nós não fazemos parte do ramo escoteiro. Então, tem aquilo que já aconteceu, né? Mãe, pai, nós vamos acampar esse final de semana. Eles vão acampar e nós ficamos em casa, né? Coisa que há um tempo atrás, quando íamos acampar, ia os 4 juntos. O carro lotado, sim, mas ia os 4. Ou também, né? A gente agora vai para algum evento e eles ficam. Né? A gente deixa na casa de tio, né? De avó, né? Então houve essa separação agora, né? Adaptação. Isso. Mas eu acho que é uma coisa assim tão prazerosa que a gente não vê essa dificuldade, né? Ser chefe não é só ir lá aos sábados, a gente trabalha bastante, a gente prepara, a gente estuda bastante, né? A gente lê, se informa bastante. Mas quando isso é feito com carinho, né? Com amor, com dedicação, isso passa a não pesar mais, né? Eu lembro até não me lembro quem fala isso, acho que é a chefe Neuza, que quando você é picado, né, pelo escotismo, aquilo faz parte de você. Então, assim, a gente não sente muito esse peso, não, né? Cada um tem a sua atividade, né? Atualmente, ele tem as coisas dele, da parte, né, financeira, eu tenho as minhas da Alcateia, as crianças têm as deles do ramo escoteiro, e cada um desenvolve, né? Um pedindo ajuda para o outro, mãe, me ajuda nessa atividade, vamos lá, né? E a gente se organiza e as coisas saem fluindo, né? Às vezes sai alguma... Viu, eu fiz essa provocação para você disso daí, que se cansa, porque é importante a gente sempre estar falando sobre isso, porque é uma responsabilidade muito grande ser chefe escoteiro, né? A gente aprende nos cursos, cada etapa que a gente vai fazendo nos cursos, a gente vai aprendendo a importância que tem a mais. Muitos estão no movimento e acaba difícil deles entenderem isso. Porque, assim, é uma responsabilidade gigantesca. Tanto que eu vejo muito nos chefes antigos, eu me espelho muito no chefe Paulo, porque ele é o mais antigo do grupo ativo, e a gente percebe as gerações que passaram por ele e estão passando por vocês aí, as gerações hoje, daqui a 20, 30 anos, a gente vai acabar encontrando algum deles para a rua aí. E eles vão saber o que eles aprenderam, eles vão ter essa coisa assim, poxa, esse foi meu chefe e tal, eu aprendi isso, aquilo. Eu vejo muito isso nos adultos hoje, que passaram, que fizeram lá no passado,
e sempre estão falando, poxa, nossa, nesse tempo eu aprendi isso, aquilo. Até um tempo atrás eu estava conversando com o Renato lá da Baixada Santista, ele faz ecoturismo, ele fala assim, viu, da onde você acha que veio essa coisinha de turismo ecológico? Isso aí veio nos meus 7, 8 anos que eu passei no Campo de Irapuru. E eu achei isso aí muito bonito, porque, queira ou não, é uma base, para muitas pessoas, é uma base que vai e, de repente, o cara constitui a família e está lá enraizada. Para sempre, né? Então, a gente vê a responsabilidade que tem nisso daí. Marcelo, Não, é como você falou em termos da responsabilidade, né? Conforme a gente vai fazendo os cursos, vai vendo, né? Aumentando a responsabilidade, né? E você fazendo aquilo com carinho, com amor, né? Pensando no próximo, né? No crescimento, né? Quando eu estava como aquelá, então às vezes até a gente em casa, né? Como ainda estou um pouco como assistente, a gente escuta às vezes falar, ó, o crescimento, olha como aquele jovem cresceu, olha como aquela criança, aquele lobinho está crescendo, né? E é legal que às vezes saem alguns, como estão no escoteiro as crianças, ela agora mais no lobinho, eu mais no financeiro, às vezes saem alguns arranca-rabo, mas assim, de crescimento, né? Discussão boa. É isso que é legal. E eu queria aproveitar, porque assim, de todos os ramos que eu vejo, um que me chamou muita atenção é o lobinho, né? É o começo ali e tal, tudo, que tem o pano de fundo do menino lobo, né? E acho que eu sempre gostei de ler biografias e tudo mais, e eu acabei lendo esse livro, e é tão interessante que a gente vê as atividades e tudo se assemelha, né? Tanto que a gente vê esses desenhos, esses filmes agora da Disney, parece que fala assim, cara, não é nada a ver o que está na literatura tal, porque a literatura ela é um pouco complexa, é bonita, é muito legal, e é o pano de fundo dos escoteiros, né? Do Lobinho, do autor Rudyard Kipling, né? Se eu não me engano. Chefe Né, dá uma pincelada para nós, o ramo lobinho, o que ele tem, algumas características, alguma coisa assim, só para a gente, para dar um sabor pro pessoal aí do que é o lobinho, porque você está inserido no lobinho, você pode falar com propriedade. Qual é a vivência que vocês têm e tudo mais? O ramo lobinho, vou puxar para o meu lado, né? Eu acho que assim, é onde eu me encaixei exatamente por isso, né? Ele trabalha o tempo todo com a fantasia, o tempo todo com todo esse pano de fundo, essa cena do menino lobo, né? Que a gente chama do mundo da jungle. E a criança, ela internaliza isso muito bem, né? Então, através dos jogos, nós vamos passando essas vivências, né? Que lá na história apresentava para o personagem e ele vai vivenciando isso. Então, a criança pequena, que é a idade, né, a partir de 6 anos e meio, ela tem esse mundo da fantasia, essa alusão, né, a esses personagens, e ela aceita de uma maneira tão natural, tão prazerosa e tão gostosa, que as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Eles vão amadurecendo, vão ganhando autonomia. Eu acho que isso é uma das coisas assim, extremamente importantes de se falar no ramo lobinho, né? Assim como o Mowgli, que viveu durante muito tempo lá, junto com os animais da jungle, um dia ele também foi para o mundo dos homens, né? E a gente também faz esse processo, esse caminhar com o lobinho. Ele inicia com 6 anos e meio, e lá por volta de 10 anos e meio até 11 anos, ele já vai para o que a gente chama de mundo dos homens, né? Colocar em prática os conhecimentos que adquiriu, as experiências, né? Viver outras experiências também, que faz parte da própria idade, né? Então, assim, é um ramo que tem muita simbologia, né? É um ramo que tem os sinais que só a gente entende, quem está no mundo da jungle entende, né? Tem muitas expressões
bem interessantes, jogos maravilhosos que fazem a gente perceber esse mundo, essa lei, né? A própria lei, a lei da jungle, que é a lei do lobinho, né? Como é que os lobos faziam para se organizar, para viver num mundo melhor, a maneira como eles respeitavam uns aos outros, né? E é toda essa vivência, essa parte, né, que a gente passa para eles através da ludicidade, né? É usar aí de artimanhas, de artifícios, de histórias, de jogos, de fantasia, para que ele vivencie isso, né? Isso faça parte, internalize, né? Dentro do caráter dele, e ele vai reproduzir isso lá no mundo dos homens, né? Quando ele, aos poucos que ele vai crescendo. Então, acho que assim, né? De novo, eu defendo muito o ramo lobinho, né? Eu gosto demais, né? Acho que cada um tem a sua particularidade e a gente vai se identificando com cada um enquanto chefe, né? E essa é a minha paixão, né? Tem uma frase que eu acho que eu já comentei, não sei se o chefe está lembrado, que acho que no mundo a vida da gente é movida a paixões, né? E eu já falei que eu estou pela paixão, pelo engajamento. E eu espero que essa paixão não morra assim tão fácil, né? Por isso que a gente alimenta com as nossas amizades, com o nosso companheirismo, com a nossa força enquanto alcateia, enquanto grupo, né? Para que essa chama aí não se apague. Porque a gente tem que ser movida realmente à paixão, né? De querer fazer o melhor para o outro, né? E posso só falar mais uma coisinha? Tá livre. O chefe Marcelo comentou assim da mudança, né, que a gente vê, principalmente nos pequenos. O lobinho, por estar numa fase assim, é o primeiro, né, o primeiro ramo que eles ingressam, a gente vê essa mudança assim em pouco tempo, né? Como ele é capaz de perceber como as leis funcionam dentro da jungle e como ele vai adquirindo essa lei para ele. Então, a gente vê uma mudança tão grande na autonomia da criança. Criança que entrava assim, tímida, retraída, né? Em tão pouco tempo, ele é dono de si, ele já está se apresentando em grupos menores dentro das matilhas, ele já está apresentando especialidade que envolve uma postura, né? Falar diante dos outros. Então, a gente vê um crescimento tão grande nas próprias relações entre um e outro, né? Coisa que às vezes de criança é comum, um querer podar o outro, um querer, né, não querer ganhar, né, trapacear, e aos poucos eles vão percebendo que não é isso, eles vão vivenciando valores diferentes. E a gente vê o resultado, né? O mais gostoso é isso. Quando a gente vê o começo e a gente vê depois como eles vão estar maiores, né? Eu acho que assim, essa também é um dos motivos pelos quais a gente colocou os nossos filhos, né? Porque a gente vê essa autonomia, a gente vê esse empoderamento, até empoderamento de dizer, olha, eu defendo isso, eu acredito nisso, né? Então, é uma geração que vai ter opinião, que vai saber o que é certo e o que é errado, qual é o caminho melhor a ser seguido, né? Então, essa é a vantagem do ramo lobinho, né? Uma coisa que eu queria reforçar que a chefe Néia colocou, porque também nós colocamos nos nossos filhos, né? Porque a gente sabe do quê? Que assim, a educação, né? Ela vem de casa, né? É em casa, as famílias que educam. No movimento escoteiro, né? A gente tem bem claro que é como se fosse numa escola. A gente vai estar ensinando, ele vai estar adquirindo mais conhecimentos, que nem a gente comentou, dessas características, né? De se apresentar melhor, né? Que é a finalidade do movimento, né? No meu entendimento, trabalhar com o caráter, né? Da criança, para o bem, para um bom cidadão, né? Então, é essa, assim, que eu gostaria de estar reforçando, né? E vendo esses crescimentos, né? Que ela comentou. Ele começa lá quieto e já está desenvolvendo mais. Então, isso é muito bom, né?
E dentro, assim, dentro disso que você está falando, desse desenvolvimento tudo, o nosso tema estava, né, focado em família e Sim, a gente tem muito exemplo até a transformação que tem dentro da família. sim, Porque, por exemplo, o jovem começa a aprender tal, caráter e tudo mais, e de repente começa a tocar na família. Eu acho que vocês viram muito disso, né? De repente o pai começar a participar e de repente influenciar toda a família e de repente você está, pô, tô mudando a família também, caramba, eles estão participando. E de repente você vai ver, tem alguma atividade ou algum distintivo especial, você acaba vendo a família inteira ali em cima daquele jovem. Eu acho que vocês tiveram muito dessas experiências. sim, Sim, inclusive, assim, a gente percebe isso a cada semana. Agora um pouquinho mais afastados, mas a gente não deixa de perceber a importância da família, né? Dentro do ramo Lobinho, a comunicação acontece entre a chefia e os pais, né? Por conta dos meios de comunicação. E os pais, então, através dessa comunicação, eles acabam se envolvendo na atividade para que o filho desenvolva, né? Praticamente em todas as atividades que a gente está fazendo até agora, nós temos assim uma participação maravilhosa, os pais. envolvimento dos pais assim que é fantástico, né? Já tivemos atividade inclusive onde os pais também apresentaram atividade junto com o filho. Se tinha que cantar, tinha que dançar, os pais estavam ali. E isso a gente percebe a cada semana, quando a gente está na sede, e a gente percebe que chega o pai, às vezes um pai meio tímido, aí ele fica só sondando, né? Dando aquela espiadinha para ver o que acontece, e aí ele vai ficando um dia, vai ficando outro. E aí a gente tem, né? A gente conversa bastante, né? Essa questão do acolhimento que você disse, o Ramo Lobinho, né? Acho que assim, tem que parabenizar muito a chefia do Ramo Lobinho. Nós estamos assim, é um grupo que tem uma sintonia muito grande e a gente preza muito por isso, né? De dar atenção aos pais, atender quando é necessário, né? Quando é possível, estar sempre junto deles. Isso faz com que eles se aproximem bastante de nós, né? Já assim, a gente já se tornou também um grupo de amigos, né? A partir do movimento, né? E só citando assim uma atividade que eu achei extremamente eficaz, importante, gostosa e prazerosa de fazer, nós já fizemos 3 acampapais, né? Sim, eu ia comentar. Isso, a gente faz sempre no encerramento do ano, no período de dezembro, novembro a dezembro, a gente faz o Acampa Paz, que é um acampamento com os pais e com os filhos. E neste acampamento, todos se tornam iguais. Então, se vai haver uma atividade, é pai e filho fazendo junto. E uma das coisas que a gente percebe é como o filho fica encantado de ver o exemplo do pai, por exemplo, numa atividade, né, de passar numa atividade que a gente prepare, ou seja, ou participando de um jogo, montando a barraca. Você vê pelo olhar, né, como eles ficam felizes. Então, realmente, a família, a presença da família, a presença do pai, a presença da mãe, é claro que dentro do que é possível, né, para as mães e para os pais, isso é de uma extrema importância, porque eles se espelham muito, né? Eu já vi Lobinho na sede, que quando ele chegou, ele falou assim: ai, chefe, meu sonho era o meu pai virar chefe também, né? E alguns, quando os pais estavam mais assim entrosados, eles iam, chefe, olha, você vai ver, logo meu pai vai virar chefe também, porque eles desejam isso, né? E acho que assim, é uma coisa que indiretamente, sendo chefe ou não, eles percebem a presença do pai lá no movimento. Seja para fazer uma atividade de limpeza na sede, que a gente faz de vez em quando, seja numa festa, numa ajuda, numa campanha. Eles vendo a presença do pai, eles ficam extremamente felizes e têm isso como modelo, né? Eu acho que isso só favorece
o contato, né, com a família dentro do grupo. Ó, eu tô vendo aqui, tem um monte de pessoas aqui comentando, o chefe Paulo, o Edson, o Tatuíbi lá, o chefe Aécio, que eu chamo ele de chefe Rossi, porque Aécio é difícil de se falar. Muita gente aqui falando sobre isso, o Márcio, o chefe Du e tudo mais. O Lobinho também tem a experiência que eu acho bem interessante, que a gente vê nos pais, quando eles fazem atividade externa ou quando eles vão muito para outras cidades, para outros grupos e tudo mais. Nossa, dá a impressão que eles estão viajando para outro país, né? De repente. E assim, o preparo de tudo, de todas essas atividades externas, vai semanas, até meses, né? Preparando isso, né? O escotismo tem muito desse planejamento. Se planeja bastante, pá, coloca checklist e tal, tudo, é o método, né? Para chegar lá na hora, fazer aquela atividade justinha, sem Colocar o parar, plano B. e de repente acontece aquele baita de evento. Então, assim, dentro do ano, quantas atividades os lobinhos fazem, assim, externo, que vocês lembram? Porque eu sei que tem alguns acampamentos, não sei se é acampamento que fala. Acampamento e acantonamento, né? Tem os dois. O acantonamento é quando eles dormem em algum salão, né? Como é que é? Explica de novo. O que é a diferença de um e de outro? O acampamento é quando eles vão dormir em barracas. O acantonamento é quando vai dormir assim num salão, num lugar coberto, né? Normalmente quando tem eventos do distrito, né? Que às vezes dormem em ginásios, todos os lobinhos de todos os grupos, né? Tudo num salão coberto. Ah, entendi. E tem várias datas aí de eventos, né? Qual deles que são os mais importantes? Um dos eventos que, na verdade, ele não é distrital, mas a gente inicia mais ou menos pelo período do ano, né? Vou caminhando assim. Todo ano a gente inicia, a grande maioria, com a noite do pijama. Então, é sempre um lugar fora, então é uma atividade externa, que é para trazer aquela, né? Sair daquele período de férias e vamos retomar os nossos trabalhos. Depois acontece por volta de abril, mais ou menos, né? O mês de abril, tem atividade distrital. Tem ano que é o show de talentos. No outro ano, a gente faz o revezamento com a Alcaté em Ação. Isso. Aí depois, nós temos também acampamento de grupo, que também não deixa de ser uma atividade externa. Geralmente, a gente vai para um outro ambiente, né? Sem ser a nossa sede. E todo ano, lá no mês de outubro, né, que nós temos no início de outubro a comemoração do Dia do Lobinho, nós temos uma outra atividade extremamente importante a nível distrital, que é o Rally dos Lobinhos, né? E é uma atividade assim bem prazerosa, bem gostosa e que demanda assim muito trabalho, né? Como você mesmo colocou, chefe. Quando a gente vai fazer fora as outras atividades, né? Quando a gente vai fazer uma atividade fora da sede, é aí que a gente percebe a importância da família, porque nós precisamos da ajuda da família, né? Seja com o transporte, se for num acampamento, a parte da cozinha, né? Do apoio na parte de limpeza. Então, assim, a família, ela está presente em todos esses momentos, né? Então, a gente vê a importância realmente da criança estar inserida numa família, e uma família que tem aquele tempo para ela, né? Que dá essa retaguarda, que dá esse apoio, né? E é onde a gente vai criando esse laço de amizade. Mas dentro dessas atividades, a gente sai bastante, né? Zoológico, a gente tem o Mac Lanche Feliz, o Mac Dia Feliz, né? No mês de agosto. Enfim, é uma infinidade de atividades, né? Sim. E você falou da noite do pijama. Eu queria até deixar registrado aqui que o chefe Angolini, nossa, vocês fizeram vários lá e ele sempre, quando eu converso com ele,
ele fala assim, pô, tô sentindo a falta dos lobinhos aqui em casa, tal. Chefe Angolini tem lá, ele fala chácara, mas é dentro de lá no Tupi, né? Então parece que ele mora num lugar que foi meio construído para abrigar esse tipo de evento. Eu até brinco com ele, falo, pô, chefe, onde que você vai? De repente você está pensando sempre nos escoteiros. A gente fez diversas atividades, não só do Lobinho, como o Pioneiro, Noite Medieval e tudo mais. Eu sempre falo isso porque toda vez que eu converso com ele, ou às vezes demora para conversar, ele fala, e os lobinhos? Como que estão os lobinhos? Porque chefe Angolini foi também aquele lado do nosso grupo, né? Então, ele teve lá a importância. Chefe Marcelo, com essa pandemia, e você acha que dá para fazer escotismo de forma remota? Sim, é o que a gente vem fazendo, né? A chefe Neia comentou, né? A gente faz através do WhatsApp, de grupos de WhatsApp, né? A gente faz através de reuniões, né? E até conversação com os pais via Google Meet, né? Via Zoom, né? E dá para desenvolver bacana. Certo que o gostoso, mais, né? Que as crianças gostam, a gente sim, é o presencial, né? Mas dá muito bem para estar fazendo, desenvolvendo e até boas atividades, que é o que vem ocorrendo, né? E nem a chefe Neia comentou também da família estar participando junto, Sim, né? sim. A gente sempre dosa, porque a gente sabe que nem os lobinhos, né? Eu já estou entrando no ramo dela. Nessa época, né? Sempre dosa assim os tempos para eles fazerem as atividades. Porque a gente sabe que muitas vezes é os pais que têm o celular e trabalham muitas vezes. E é legal, assim, quando chega final de semana, que eles vão, assim, querendo participar, ajudar. Então é muito bacana. Há uns sábados atrás, a gente teve um evento do distrito, né? Rede, né? Que chamava Rede de Lobinhos. E onde que foi a participação que o distrito foi passando via Facebook as atividades, né? Então a gente jogava no grupo de WhatsApp para eles, eram atividades bem bacanas, de movimentação, da participação dos pais, e daí eles iam voltando para a gente pelo grupo e a gente ia publicando no Face do distrito. Então você vê assim que tem N maneiras de estar fazendo. E vou só assim dar um exemplo, nesse sábado que foi, né, faz uns 3 sábados, 3 né? sábados. Foi intenso, foi das 9 da manhã às praticamente 18 horas, às 18 horas do sábado, e era uma atividade atrás da outra. Foram 15 atividades. Nós tivemos assim um número muito grande de lobinhos que cumpriram todas as atividades. E no final, no sábado à noite, quando ainda estávamos postando, a chefia trabalhou até às 11 horas da noite para postar, a gente via o comentário dos pais. Teve pai, teve mãe que me mandou, né? Em particular, falou, chefe, mas eu tô tão cansada, hoje, porque foi um negócio, olha, mas foi tão gostoso, chefe, quando é que vai ter outro? Então, assim, você vê esse envolvimento. Então, foi assim, tão prazeroso para eles, para a família, porque eram coisas que a família tinha que ajudar. Tinha que filmar, tinha que fotografar, tinha que dançar junto, tinha que cantar junto, tinha que pintar e bordar para desenvolver a atividade. E eles, assim, ficaram, a gente tem noção de que neste sábado a família ficou das 9 da manhã às 6 da tarde só para essa atividade, né? E foi assim, a gente via prazer dos pais, na fala dos pais, em ter passado por essa experiência. Então, é possível fazer atividade à distância? É possível, né? Então, a gente prepara aí com carinho, dentro daquilo do que é possível, desenvolver, né, as habilidades. Nós estamos agora trabalhando com as especialidades, né? Tentando, explicando um pouquinho do que é especialidade através de vídeo, através de informação. E o que a gente está colhendo de retorno deles, assim, é fantástico, né? Muitos estão apresentando coisas maravilhosas.
Então, é possível sim, a coisa acontece. É claro que a gente espera que logo, né, logo mais a gente possa voltar com as nossas atividades, né, na sede, mas dá para a gente trabalhar sim. Nós estamos hoje, né, com a Alcateia lotada, né, e todo mundo participando, né? Então, graças à participação aí, ajuda da família também. Eu A gente eu fala vi do ramo. hasteamento de bandeira de um grupo, eles fazendo um hasteamento virtual, tal, né? Daí a gente fica pensando, né? Fala, caramba, meu, putz, todas as atividades a gente, né, vivencia isso, de repente a gente tem que ver isso remotamente, né? A Tropa Sênior fez uma campanha, queira ou não, remota para o asilo. Pô, eu achei isso aí muito bom. A gente não parou, né, de estar servindo, a gente não parou de estar ajudando o próximo, fazendo a boa ação. Eu acho que é uma experiência até meio estranha para o pessoal mais antigo, né? Porque a gente tem que se adaptar a isso. E o problema é que a gente não sabe até quando vai isso, né? Porque, que nem você falou, Pois a é. gente faz isso por amor e não é nenhuma dificuldade estar todo sábado ou fazendo as coisas. E de repente isso daí é cortado, né? Então a gente tem que ir preparando em casa de alguma forma e a família participando. Marcelo, Correto. coisa? É que nem você comentou, né? A gente está falando mais do ramo Lobby, mas que nem você citou do Sênior que fez, né? Essa campanha. A gente vê que acompanha nossos filhos, escoteiro, né? Fazendo atividades online também. Então você vê que realmente o Irapuru, né? Acreditou nisso e está fazendo todos os ramos um bom trabalho, pelo que eu tenho acompanhado, né? E é legal, né? Que nem para essas atividades também, a criatividade, né? Pegando experiência de outros. E uma coisa que eu não esqueço quando eu estava como aquela, né? Do ramo Lobinho, né? Um dia você pegou no meu pé, que eu lembro que tinha um chefe lá que estava conversando lá na secretaria, que seria o chefe Márcio Jung, e como a chefe Ned já conhecia ele, ela falou: ah, ele tem característica assim. E eu fui lá e chamei ele, né? E eu lembro que falou: viu, você quer tudo do seu chefe? Eu falei: não, estou pegando as características que a gente precisa para o ramo, né? Que cada chefe lá é legal essa sintonia, né? Que você vê na chefia, porque assim, cada um tem uma característica, então a gente direciona, né? Mais agora a chefe Ned direciona eles para cada um com a parte que conhece mais. E é legal nas reuniões virtuais que faz, quando vai preparar as atividades, as ideias que surgem. E de outros ramos também que vão dando apoio, a gente passa atividades que a gente fez e vice-versa. Então, realmente, assim, no meu pensamento, o Irapuru está de parabéns com as atividades remotas. Olha, o Irapuru está de parabéns, vocês estão de parabéns, é uma família maravilhosa. Eu conheço pessoalmente vocês, não só ali, né, a gente já conversou fora ali do grupo e a gente percebe que vocês são de bem. E assim, infelizmente, é o que eu comentei para vocês, acaba o tempo, está acabando o tempo, falta poucos minutos para a gente encerrar o nosso, mas eu queria deixar aqui a satisfação que eu tenho, né, como chefe escoteiro, como eu tive numa geração aí, é a nossa geração, e quando eu estava como presidente, de ter vocês, compartilhar com vocês tudo isso e ver que vocês são pessoas dedicadas, né? Não é fácil ser chefe escoteiro, a gente sabe, mas a gratificação, o amor por aquilo, eu acho que, né? Então, assim, eu agradeço vocês dois. Gostaria muito que a chefe Neuza estivesse aqui falando, porque ela é a diretora-presidente. Quem sabe um dia ela não está na frente aí de uma live, que eu acho que as lives hoje elas chegaram para ficar. Então, assim, agradeço por estar aí fazendo essa live e contando um pouquinho da vida de vocês e da importância da família dentro do Irapuru. Beleza? Quer falar? Pode falar. Obrigado. Tem mais alguns minutos ainda.
Não, eu só gostaria, assim, de, né, já que o tema é família, deixar uma mensagem, assim, para as famílias que estão assistindo essa live, né? Quem já conhece o movimento, persista, porque é maravilhoso. Quem não conhece ainda, busque conhecer, porque vale a pena, né? Eu acho que assim é uma oportunidade tão grande para os filhos da gente crescerem enquanto pessoa e a gente não pode deixar, né, isso passar. Então, assim, vale a pena. Conheça, se dedique, né? Quem já é chefe ou quem não é chefe, né? Nós temos muitos trabalhos a serem desenvolvidos lá no nosso grupo. Tá aí uma oportunidade, aproveita que é só hoje, né? Vá conhecer, né? E a gente espera que esse laço de família, que na verdade o grupo, né, a gente se chama de grande família. Nós somos uma grande família, o Grupo Escoteiro, né? Então, que a gente possa crescer cada vez mais, né? Valorizando o outro, fazendo bem ao outro, que é esse o objetivo, né, do movimento escoteiro. E pais, incentivem os filhos, estejam juntos. Se é para brincar e dançar junto, vamos lá. Legal. Uma coisa só complementando rapidinho, né? A gente falando em grupo, né? Que a gente fala, é uma associação de pais. Então, quer dizer, não é somente o chefe que está ali que tem importância, mas é muito importante a participação dos pais no apoio, que nem uma coisa que eu aprendi, né? Que você sempre comentava e que realmente a gente vê isso, que a chefia ela está dedicada no método escoteiro, né? No projeto educativo das crianças. Então, é muito importante essa participação dos pais como associação de pais no apoio na sede, no apoio a atividades que a gente precisa dos pais. Então, é essa participação muito grande da família no grupo. Legal. Muito bom. Gostei bastante. Tá quase terminando aqui, porque chega uma hora ele... Então, chefes, obrigado. Sempre alerta e melhor possível. Sempre alerta, melhor possível. Nós que agradecemos. Bom, gente, estamos aí na terceira e agora tem a semana que vem a quarta. Vamos preparar alguma coisa especial. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aí fazendo as perguntas, interagindo com nós. Muito legal. Espero que eu encerre agora certinho aqui e grave isso. A última eu não gravei, erro meu, mas chefe Neus, a gente vai fazer alguma coisa aí, porque a da semana passada também foi uma coisa legal, do chefe Paulo também na primeira. Então vamos ver o que vai surgir aí semana que vem. Estejam todos convidados para a próxima live. Sempre alerta.